você vai se surpreender como as pessoas vão assumir responsabilidade. Percebe que depende da forma como você estimula a sua equipe? De como você aciona no cérebro dela as possibilidades de solução, que não são soluções prontas que você acabou de dar. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Aqui nesse programa eu te dou informação, conhecimento, muita experiência, muita vivência para você colocar a sua liderança em um outro patamar. Eu sou a Érica Guerra, eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças e eu transformo gerentes em líderes de equipes que entregam resultados além do esperado. No episódio de hoje, eu vou te falar os motivos que a sua equipe não assume responsabilidade. Então, o tema de hoje é por isso que o seu time não assume responsabilidade. Então, se você conhece alguém que tem pessoas na equipe, algum gerente, supervisor, coordenador, pessoas em posição de liderança, que tem esse problema com o seu time que não assume responsabilidade, já encaminha para ele a live, já chama para participar aqui com a gente, para aprender como e por que o time não assume responsabilidade. Combinado? Quando eu falo de equipe que não assume responsabilidade, de que eu estou falando especificamente? Sabe quando você faz um pedido e as pessoas não atendem? Ou tem vários problemas acontecendo e as pessoas agem como se não fossem com elas, como se deixa, alguém vai resolver, alguém vai fazer isso. Ou você vê tantas coisas acontecendo e se você não entrar naquele problema, você não consegue resolver o problema e não consegue levar a sua equipe a ter resultado. E aí muitos gerentes falam comigo assim: Érica, se eu não entrar nesse problema, se eu não for lá e não dar o direcionamento, não resolver o problema, simplesmente continua lá, ninguém se preocupa. As pessoas parecem que vão para casa sem levar aquilo com elas, né? Não tô nem um pouco preocupado, o que eu quero mesmo é no final do mês receber meu salário lá direitinho, ter as minhas necessidades atendidas, não tô nem um pouco preocupada com esse problema. E muitos gerentes me dizem isso. Muitos gerentes me dizem que não conseguem fazer com que o time tenha responsabilidade. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Sabe por quê? Eu vou te dizer o porquê você não está conseguindo que o seu time tenha responsabilidade. O que está acontecendo, né? Quais são os principais motivos do seu time não ter responsabilidade? Então, quando eu falo de ter um time que assuma responsabilidade, os motivos do seu time não assumir responsabilidade, eu estou falando disso. Eu estou falando dessa responsabilidade de se sentir realmente parte do que está acontecendo ali no dia a dia, sentir parte do problema, de tomar aquilo para ele como, bom, eu vou resolver essa questão, eu vou até o fim, eu vou conduzir esse problema até que ele esteja resolvido. Enquanto não estiver resolvido, eu não sossego, não vou parar de tentar, não vou parar de buscar uma solução, não vou parar de buscar realmente a solução desse problema. Então, quando eu falo de assumir a responsabilidade, estou dizendo nesse sentido, tá? No sentido de realmente pegar ali aquele problema e falar: eu vou resolver esse problema até o final, não vou soltar, não vou largar. Então, né, se as pessoas trabalham com você, às vezes vão lá, faz aquele, veja bem, né? Deixa isso aqui, vai resolver por si só, um dia resolve, uma hora aí vai resolver, né? O que eu tô dizendo é exatamente o contrário, é de assumir a responsabilidade para resolver o problema. Bom, então olha só o que eu trouxe para vocês, ó. Veja bem, é por isso. Qual é o motivo? Vamos aprofundar um pouquinho mais, né? O que acontece muitas vezes, né? Por que a sua equipe não assume responsabilidade? Às vezes, né? Muitos gerentes, eu vejo isso acontecendo de uma forma muito recorrente, acham que assumir a responsabilidade é o perfil. Essa pessoa assume, porque é o jeito dela, eu sei que ela é prestativa, eu sei que ela é resolutiva, então ela resolve. É algo que vem dela. E eu vou te dizer que isso é um erro, sabe por quê? Porque não é um perfil.
perfil. Muitas vezes está relacionado à forma como você lida com as questões e a gestão e o direcionamento do seu time no dia a dia. E eu vou te mostrar aqui um erro que muito provavelmente você comete e por isso a sua equipe não assume responsabilidade. E sabe qual é esse erro? É esse aqui que eu vou te mostrar. Olha, presta atenção. Olha o erro que muitas pessoas cometem. E esse é o jeito errado de fazer a sua equipe assumir a responsabilidade. Olha só, sabe o que acontece muitas vezes? Dar a resposta. E quando você dá a resposta, o que acontece? Você quer resolver. Você pega aquele problema, ou chega alguém para você e fala assim: ah, eu tenho isso aqui, tá acontecendo isso. Ah, olha só, a gente tá com esse problema. O que eu faço? Faça assim. Ah, resolva desse jeito. Olha só, olha como que eu quero. Eu quero dessa forma. E aí, por que isso é um jeito errado? Vou contar para vocês uma situação que eu acompanhei um líder no desenvolvimento dele, e desde o início já, na hora que a gente começou a conversar, ele já trazia um pouco desses traços e eu fui desconstruindo com ele, construindo o caminho de desenvolvimento. E olha só, olha a minúcia de como é essa relação no dia a dia, né, na gestão. Esse gestor, ele tinha que entregar vários relatórios ao longo das semanas e ao longo dos meses, eram relatórios recorrentes. Então ele fazia esses relatórios, entregava os relatórios para a gerência dele, para a diretoria, tinha aquela rotina de entrega. Antes dele assumir a gestão, ele era analista dessa área. Então, ele já fazia esses relatórios como analista. Então, ele ia lá, preparava os relatórios, né, fazia tudo lá e entregava. E ele era muito elogiado com esse relatório. E aí, o que aconteceu? Ele foi promovido, assumiu a posição de liderança e ele tinha que gerir o time e esses relatórios continuavam fazendo parte da atividade da equipe. E aí, a equipe fazia o relatório e entregava para ele. Quando ele viu o relatório que a equipe fez, ele refazia. Ele refazia todo o relatório e deixava exatamente do jeito que ele fazia antes, quando ele era analista. E aí você pode me falar assim, o que há de ruim em ele refazer o relatório? O que você acha? Aí ele colocava da cor que ele achava que era melhor, aí ele colocava no formato que ele achava que era melhor. E aí a equipe toda ia embora descansar, porque já tinham entregue, né, o trabalho, e ele ficava lá trabalhando no relatório e fazendo da forma como ele achava que tinha que ser. E aí eu fui trabalhando com ele e falou assim: não, tudo bem, é que eu não vou fazer mais, né? Eu preciso ensinar as pessoas a fazerem um relatório bem, né? E aí o que ele começou a fazer? Ao invés de ele pegar para fazer o relatório, ele começou a direcionar as pessoas para fazerem exatamente do jeito que ele achava que tinha que ser, que era o jeito que ele era elogiado, que ele entregava antes, e assim vai. Levava as pessoas a fazerem exatamente do jeito que ele queria. E qual é o problema disso? Essa é a resposta. Eu quero desse jeito. É assim que eu quero que faça. E olha o problema disso quando isso acontece. Olha só, o que acontece quando a liderança, quando o líder faz desse jeito? As pessoas, elas não vão pensar. Elas vão querer sempre a fórmula pronta. Sabe por que elas vão querer a fórmula pronta? Porque elas não vão se responsabilizar com aquilo. Mas não é porque elas, é o perfil, é a pessoa que não quer se responsabilizar. Não é por isso. É porque você diz o jeito que precisa ser feito. Se você diz o jeito que precisa ser feito, ela vai fazer. Mas quem está pedindo que seja assim? Você. Então, se você está pedindo que seja assim, ela vai te entregar do jeito que você quer e o único responsável pela entrega é você, gestor. É você, líder, é você, gerente. Você é o único responsável por essa entrega, porque ela está fazendo exatamente o que você pediu. Mas isso é porque ela é preguiçosa, porque ela não quer assumir responsabilidade? Não, é porque a forma como você está conduzindo é uma forma de entregar a receita. Eu quero que seja feito assim. Eu quero que você me entregue dessa forma. E olha só o que você está fazendo. Você está tirando todo o risco dela. Ela não precisa arriscar. Ela não precisa fazer algo da cabeça dela, tentar fazer diferente. Não, eu estou simplesmente seguindo o que o meu gerente pediu, seguindo o que o meu supervisor pediu, seguindo o que o meu coordenador pediu, simplesmente assim. E com o tempo isso vai virando um hábito. Por que um hábito? Porque toda forma, todo comportamento que você vai repetindo, ele vira um hábito. E aí você não sabe por que a sua equipe não assume responsabilidade. Está muito relacionada a como você estimula a sua equipe a trazer soluções. Então, se você dá a resposta, esse é o jeito
errado. É isso que faz a sua equipe não assumir responsabilidade diante das situações. E aí você pode falar assim: ah, Érica, tudo bem, muito fácil falar, né? E aí? Todo mundo faz isso. Muita gente realmente faz isso. E acha que liderança é dar ordem. Liderar não é dar ordem. Liderar não é falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Não. Liderar é aprender, é saber, engajar, motivar e desenvolver as pessoas. Isso é liderar. Por quê? Ah, então eu não vou olhar indicadores? Vai. Ah, então eu não vou olhar processo? Vai. Ah, então eu não vou ficar preocupado ali com o resultado? Vai. Mas isso tudo são consequências de como você gere a sua equipe, de como que você conduz a sua equipe para realmente alcançar esse resultado. Então, tudo bem, te falei o jeito errado. Aí me diz aqui, tem alguém que está aqui comigo hoje que faz isso? Ou conhece alguém que faz? Eu conheço várias pessoas. Até porque acaba sendo um pouco instintivo, né? A gente vai lá e, eu quero desse jeito, eu quero assim, quero que faça dessa forma. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. E aí vai, né? E aí a pessoa vai só cumprindo. Tudo bem. E aí, qual é o jeito certo de levar a sua equipe para assumir responsabilidade? O jeito certo é que eu vou te falar uma coisa, porque existem várias coisas, vários passos que precisam ser dados, mas eu vou te falar uma coisa muito importante, que é estimular o pensamento e a reflexão. Por quê? Se você fala o que precisa ser feito e dá lá a receita, as pessoas da sua equipe não precisam pensar. Você já deu o que precisa ser feito. Ela vai lá e simplesmente faz. E quem é o responsável pelo que está sendo feito é você. Não se esqueça disso. Toda vez que você pede alguém para fazer uma coisa, daquele jeito que você pediu, o responsável pela execução é você. O responsável pelo resultado é você. Agora, se você estimular o pensamento e a reflexão, você começa a criar um caminho diferente. Por que você começa a criar um caminho diferente? Porque a resposta, o que precisa ser feito, não vai necessariamente sair de você. Como assim, Érica? Não vai sair de mim? Olha só, o que acontece? Presta atenção no que eu vou te dizer. A neurociência, ela mostra pra gente que a forma como a gente pensa, ela nos leva a ações, nos leva à nossa atitude. Isso está condicionado o quê? No nosso cérebro. Então, vou voltar no jeito errado. O jeito errado, você vai lá e fala o que precisa ser feito. E a pessoa vai lá, faz, correto? Algum problema nisso? Problema nenhum. Mas se você quer ter equipe que assume responsabilidade, se você vai lá e fala o que precisa ser feito do jeito que você quer, você está tirando dela essa autonomia de assumir a responsabilidade. Percebe? E aí, pensando aqui na forma de trabalhar o pensamento e o raciocínio e a reflexão, qual é uma forma de fazer isso? Qual é uma forma de criar esse estímulo na mente das pessoas que trabalham com você, para que elas reflitam e pensem sobre o problema e pensem em como elas podem trazer soluções, quais são essas possibilidades, o que ela pode fazer para resolver esse problema, como ela vai resolver esse problema. Se você vai lá e dá a resposta, você quebra essa conexão neural. Agora, se você não dá a resposta, se segura e fala, não preciso dizer o que precisa ser feito, não preciso mostrar a forma que precisa ser feito, eu posso deixar com que a pessoa construa esse caminho de resposta, de solução do problema. E aí você pode dizer assim, Érica, né? Tá todo problema isso. Claro, não é para todo problema isso. Você, na sua função, você precisa saber distinguir qual é o problema que você pode deixar com que as pessoas criem soluções e criem respostas e criem formas de lidar com ele, e quais são os problemas que você precisa dizer ou puxar o caminho devido ao risco. Se houver risco naquela solução, se houver risco naquele problema, se for algo que realmente coloca o seu negócio, a sua área em risco, aí ok, entra, fala, o caminho é esse, nós vamos fazer dessa forma, desse jeito, porque é um momento de urgência. No entanto, no dia a dia, se você continuar tendo essa atitude, você tira toda a autonomia e responsabilidade do seu time. E aí eu te vou falar de novo, não é perfil, porque aí todas as pessoas do seu time vão ter o mesmo perfil, porque ao longo do tempo elas vão se moldando a essa condição, elas vão se moldando a essa realidade.
porque essa é a forma de trabalhar. Esse é o estímulo que você dá para o seu time no dia a dia. Então avalia, né? Qual é o estímulo que eu preciso dar para o meu time para trazer mudança de pensamento, para refletir essa mudança de pensamento no comportamento. E eu vou te falar, não é automático. Tá bom, entendi. Agora eu não vou mais ficar dando resposta para tudo, eu vou começar a estimular mais o meu time, e aí tudo bem, já entendi. Amanhã eu já vou ter resposta sobre isso. Pensa. É uma mudança de pensamento que vai refletir no comportamento. A gente está falando de uma atitude e de um hábito que você precisa criar. E olha que coisa sensacional. O nosso cérebro, ele é preparado justamente para essas mudanças. No início ele não quer mudar, porque ele não quer perder energia, porque a energia do nosso cérebro ela é muito importante para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele usa 20% da energia total do nosso corpo. Para o tamanho do nosso cérebro comparado ao corpo, é muita energia. E ele não quer perder energia, porque ele usa 90% dessa energia total para manter a gente funcionando, para guardar essa memória sensorial, essa memória linguística, essa memória que a gente tem para fazer funcionar ali no dia a dia. Nosso cérebro precisa dessa energia. No entanto, existe uma capacidade assim sensacional do cérebro que é a da neuroelasticidade, neuroplasticidade. Ou seja, você tem condições de mudar, você tem condições de realmente mudar a forma como você lida com as questões no dia a dia, mudar o seu pensamento, mudar a forma como você lida com as questões. E começa sempre aqui. Então, o que você pensa, você vai refletir. E muita coisa do que você faz, a atitude que você tem como líder, vem de como você aprendeu a lidar com as questões na vida, no dia a dia. Tá aqui, ó, no seu subconsciente. E isso não é consciente. Por isso que começar a estimular as pessoas a refletirem sobre o que elas fazem, como elas fazem, é um pouco complicado, é um pouco difícil. No entanto, você consegue quando você tem o estímulo correto e vai construindo esse caminho de realmente autorreflexão. Aqui o Ivan colocou um comentário aqui, ó. Eu procuro mostrar os objetivos a serem alcançados para despertar a criatividade e soluções e monitoro e mostro que estou à disposição para ideias e soluções para alcançar objetivos. E aqui, Ivan, esse exemplo que você trouxe, ele é um exemplo muito importante da pessoa saber o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Às vezes a liderança esquece de trazer as pessoas e falar assim, vamos relembrar o que a gente está fazendo aqui? Vamos relembrar o que faz a gente estar aqui hoje? Qual é o nosso objetivo? O que a gente quer alcançar? Por que você está fazendo essa planilha aí que você faz todo dia de manhã? Por que você está resolvendo esse problema aqui para esse cliente? Qual o motivo da gente estar aqui? Relembrar isso é importante. E mostrar para a pessoa também o valor que ela tem dentro do que ela está fazendo. Isso vai fazer toda a diferença. Por que faz diferença? É o mesmo estímulo aqui, ó, da mudança de pensamento que reflete o comportamento. Estar no automático é muito destrutivo para você, líder, e isso reflete na sua equipe. Então, é destrutivo para todo mundo. Se você está no automático, acordei hoje, já comecei meu dia, já estou fazendo minhas coisas, tem um monte de coisa para fazer, blá, 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 blá. Isso é destrutivo, porque você está fazendo sem trabalhar o pensamento, sem trabalhar a reflexão, sem entender por que você está fazendo e o que você está fazendo. E sabe qual é a maior virtude da liderança? É você ter a atitude e saber exatamente o resultado que é dessa atitude. Essa é a maior virtude da liderança. Eu estou fazendo isso aqui agora porque eu sei o que eu quero disso. Eu estou fazendo essa pergunta e esse questionamento para essa pessoa do meu time porque eu sei onde eu quero levar ela para ela assumir a responsabilidade sobre essa questão. E olha só o que acontece. Quando você leva as pessoas a mudarem o pensamento e a questionarem sobre o que elas estão fazendo, elas assumem a responsabilidade. Como? Se você der espaço, dá espaço para as pessoas, dá espaço. E dando espaço, você vai ver que as pessoas têm capacidade, sim, de trazer soluções que você nunca pensou, de construir um caminho que você nunca imaginou e de realmente contribuir para esse time de uma forma que você nem imaginava. Mas você não sabe, né, Érica, minha equipe vai ter
ter muito erro, podem ter erros. E aí o papel de controlar o erro é seu. Até onde pode ter esse erro ou não? Só que aí você não pode achar que tudo você tem que entrar. Não. E quando você entra em tudo, você tira a autonomia das pessoas de realmente assumir essa responsabilidade. E esse estímulo, ele passa por perguntas. E olha só, quando alguém vem com uma questão, tô com um problema aqui para resolver. Um problema. Que problema é esse? Só de você perguntar que problema é esse, de onde vem esse problema, o que aconteceu, a pessoa já tem que parar e raciocinar. Ela já começa a estimular o cérebro dela para pensar sobre o problema. Mas de onde surgiu esse problema? Por que isso aconteceu? Ela já vai dar um passo atrás, fala assim, preciso entender o que é esse problema, preciso investigar mais o que aconteceu. Depois de saber exatamente o que aconteceu, qual é o problema, entender o que aconteceu de verdade, o que você acha que pode resolver essa questão? Qual solução você acha que resolve? Pode ser essa aqui. O que mais? O que mais você acha que pode resolver esse problema? O que mais? Essa pergunta, o que mais, é uma pergunta super estimulante para o cérebro. É muito estimulante, porque às vezes nosso cérebro, ali que é o nosso pensamento aqui que está guardado, nosso subconsciente, acha que não tem mais nenhuma possibilidade. Por quê? Em algum momento da nossa formação, do nosso desenvolvimento, nosso cérebro ficou condicionado àquela possibilidade, acha que não tem mais nenhuma. É só isso aqui que existe. Então, quando você começa a se perguntar o que mais e começa a estimular as pessoas a buscarem mais opções, o que mais pode resolver esse problema? Só isso. Você conhece alguém que já resolveu um problema como esse? Conheço. O que essa pessoa fez? O que ela faria na condição que a gente está aqui agora? Isso. E o que mais ela faria? O que mais você vê de possibilidade? Vamos fazer uma lista aqui de coisas? E antes não tinha nenhuma possibilidade. E você se surpreende com a quantidade de opções que começam a aparecer. Diante dessas opções, todas essas opções, qual dessas aqui é viável para a gente? Vamos escolher duas soluções que são viáveis aqui, que a gente consegue implementar. Qual ajuda você precisa? Você vai se surpreender como as pessoas vão assumir responsabilidade. Percebe que depende da forma como você estimula a sua equipe? Depende desse estímulo e de como você estimula, de como você aciona no cérebro dela as possibilidades de solução, que não são soluções prontas que você acabou de dar. Eu já sei como é que faz isso aqui. É assim, vai lá e faz. Quando você faz isso, você mata o desenvolvimento das pessoas. Então, olha só, o que eu vou te falar hoje. Primeira coisa, trabalha essa visão e esse estímulo em você, no seu cérebro. Isso chama neuroliderança. E toda transformação, toda mudança, ela passa por aqui. Passa de como você pensa, de como você processa o que você pensa e como você age, porque a sua ação e a sua atitude, ela vem da forma como você pensa e reflete sobre as questões. E tem a ver com toda a bagagem que você foi acumulando ao longo do tempo. Então, avalia, né? Vou te fazer esse desafio hoje. Reflete um pouco sobre como você está conduzindo as questões no dia a dia com o seu time e como você está levando as pessoas a assumirem responsabilidade dentro da área, a poderem ser responsáveis. Qual espaço você está dando de resolução? Mas não é aquele espaço de, não, aqui tem muita autonomia. Eu já vi isso muito também, tá? Eu já vivenciei isso muito. Tem muita autonomia, tem aqui um problema e aí eu deixo as pessoas resolverem do jeito que elas quiserem. E aí cada uma pessoa tem um nível de senioridade, um nível de desenvolvimento, de conhecimento. Isso é quase que uma negligência o que você está fazendo. O que eu estou dizendo é diferente. O que eu estou dizendo é, esteja lá, estimula, pergunta, acompanha, mas não é dando resposta, é instigando as pessoas a buscarem soluções que às vezes nem você imagina, que nem tá na sua mão, mas se você se restringir à solução que você já conhece e ficar mandando as pessoas fazerem as coisas, aí você vai continuar tendo esse problema de ter equipes que não assumem responsabilidades, porque você assume toda. Se você assume toda, as pessoas não têm espaço para elas assumirem a responsabilidade. E para elas é muito mais seguro, porque é um caminho que não tem erro. Você mandou fazer. Se você mandou fazer, qual risco eu estou correndo? Nenhum, porque se der errado o que você mandou fazer, o risco é todo seu, porque foi você que mandou. Percebe como eu tiro a autonomia? Percebe como eu tiro das mãos da pessoa a responsabilidade pelo que ela está fazendo, pelo que ela está executando? E olha que interessante, né, essa questão de ela estar assumindo o risco. Além das culturas incentivarem muitas lideranças a darem respostas e dizerem o que precisa ser feito,
e as pessoas não assumirem essa responsabilidade, porque não é delas, foi você como líder que pediu para fazer, elas ainda não conseguem inovar, melhorar, transformar. Por quê? Elas não têm esse espaço. E aí a justificativa é: ah, não, aqui a gente não pode errar, mas eu quero ter um ambiente inovador, eu quero ter um ambiente transformador. Mas é por isso que eu faço isso, porque aqui não pode errar. Percebe? Qual que é esse ambiente? Qual que é esse caminho? Qual que é esse equilíbrio de onde eu realmente preciso direcionar aqui e assumir essa responsabilidade e de onde aqui eu vou construindo essa responsabilidade com o meu time? Percebe? E criar responsabilidade não é deixar o time fazer as coisas sozinho sem você nem saber o que está acontecendo, tá? Não é isso. Por favor, não faça isso. Não é isso. Então, o que eu quero deixar para você aqui hoje, ó, transformar a sua mente. Transforma a sua mente, a forma de você pensar, de ver as questões, os problemas no dia a dia, de estimular as pessoas a também pensarem, a também criarem opções, a também construírem caminhos de solução que às vezes não está ali hoje. Qual caminho a gente vai seguir? Não sei, quais possibilidades nós temos? E isso vai ampliando a sua forma de enxergar, de ver, de desenvolver, de transformar não só a sua mentalidade, mas também a mentalidade das pessoas que trabalham com você, tá bom? E olha a importância, né, de realmente saber conduzir as equipes com assertividade. E isso traz o verdadeiro poder da liderança, né? O verdadeiro poder de se transformar e de transformar a vida das pessoas. Esse é o verdadeiro poder da liderança. Olha que coisa, assim, sensacional, de você ter ali com você pessoas que você pode, sim, transformar a vida delas para melhor, né? Para um outro nível, para um outro patamar, de realmente fazer diferença na vida dessas pessoas. Esse é o verdadeiro poder da liderança. Né? Então não é a minha função, é a função que eu exerço. Não só isso. Você tem um poder muito maior. Primeiro, de transformar a sua própria mentalidade e de levar essa transformação para a vida das pessoas. Isso é realmente, assim, sensacional. Ó, muito obrigada pela companhia, obrigada pela presença. Espero ter trazido para você um pouco mais de conhecimento. Nos vemos em breve, viu? Um grande abraço e até mais.